conversa um pouquinho sobre a nossa semana teológica. Essa semana nós estamos conversando sobre as mentiras do cristianismo joio, tá? Esse é a nossa temática nessa semana. As mentiras do cristianismo joio. E hoje, sábado, a gente encerra então, né? Claro que tem muito mais mentiras. E muitas outras mentiras têm a ver com cada uma dessas que são aqui básicas, principais, né? No que mencionamos. Por exemplo, no domingo passado, a gente lembrou que o cristianismo diz não, né, aos preconceitos. E nós somos altamente preconceituosos. Então mentimos. O cristianismo joio diz não à intolerância. Diz sempre não à intolerância. Mas nós somos altamente intolerantes. Entre nós mesmos e até fora, né, do nosso círculo do cristianismo. O cristianismo joio diz não à prepotência. No entanto, nós somos altamente prepotentes. O cristianismo é altamente prepotente. Só o nosso Deus é bom e é verdadeiro, só o nosso culto é melhor do que o dos outros, só a nossa salvação é que salva, e etc, etc, etc. Somos altamente prepotentes. Na quarta-feira, a gente falou que o cristianismo joio diz não à ganância. Mas nós apoiamos o capitalismo. Então, a gente não diz não, a gente diz sim. A gente favorece, a gente abençoa não, a gente dá sentido, né, ao capitalismo. O capitalismo é o que é por causa do cristianismo, tá? No mundo. Né? Todas as maldades que o capitalismo comete têm o respaldo do cristianismo. Tá? Os pastores, as lideranças religiosas, todas apoiam cegamente toda a maldade do capitalismo. Tá certo? Então, esse negócio de dizer que a gente diz não à ganância é mentira. Né? Na nossa Bíblia não tem o texto que diz que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Na nossa Bíblia isso aí foi riscado, não existe. Aquela palavra de Jesus, vai, vende tudo que tem e dá aos pobres, a gente também riscou aquilo não funciona no nosso meio, né, dentro do cristianismo. Tá bom? Então, mentimos. Né? Nós somos e apoiamos toda a ganância neste mundo. Tá bom? Outra mentira do cristianismo joio. Dizemos não à violência. Porém, os países ditos cristãos são os que mais promovem guerras. Quem evangelizou a gente aqui no Brasil, quer dizer, quem trouxe o evangelicalismo, né? Batista, presbiteriano, anglicano, não sei o quê, Quem trouxe isso para a gente foram os americanos. Na mesma época que estavam brigando lá para manter a escravidão lá por causa da grana, né? Tudo é grana. Para manter a escravidão lá no país deles. E segundo, durante toda a história, é o país que mais matou gente. Em nome de Jesus. É quem mais matou gente. É quem mais provocou guerras no mundo. E continua. O que ele puder fazer para provocar guerra, ele vai fazer. E quem se meter para acabar a guerra, ele vai ser inimigo dele. Isso, e é quem nos evangelizou. Isso explica por que nós somos o que somos. Nós aprendemos direitinho com quem nos ensinou. Né? Então, nós dizemos não à violência, mas nós somos altamente violentos. Na sexta-feira, a gente falou que o cristianismo joio diz não à religião, que religião não salva. A gente repete muito isso. Olha, a religião não salva, a religião não salva. Mentira. A gente acredita, no fundo, que religião salva. Quem estiver fora da nossa religião não está salvo. Então a gente mente. A gente diz que religião não salva,
mas a gente acredita que fora da nossa religião não há salvação. Entendeu? E isso é mentira. Hoje a gente lembra que uma conversa que a gente tem é que igreja não salva. A gente repete muito isso. Olha, igreja não salva, não. Igreja não salva. Mentira. Quem está fora da nossa igreja, a gente acha que não está salvo. Se alguém estiver fora de igreja, aí pronto, a cabeça pior ainda. Entendeu? Então são mentiras, né? E isso é próprio do cristianismo joio. É o cristianismo que precisa, olha, não acreditando na ação do Espírito na vida das pessoas, então esse cristianismo joio cria todas essas mentiras para forçar as pessoas a virem e não saírem do nosso meio. Então inventam muitas mentiras para segurar. Por quê? Porque não acredita que o Espírito Santo sabe fazer a obra dele. É por isso que as mentiras surgem, tá? Quando você vê cristão mentindo aí, é porque não acredita, ele não acredita na ação do Espírito. Tá bom?